Meus caros, hoje nós vamos trazer um conteúdo baseado nos conhecimentos do Mark Manson. Para quem não conhece, Mark Manson é um escritor da literatura do autodesenvolvimento muito famoso lá fora. Ele é o autor do livro A Sutil Arte de Ligar o Foda-se, ou então simplesmente lá fora, The Subtle Art of Not Giving a Fuck. E é um livro que eu acho que todo mundo precisa ler, porque é um livro que ensina muito você sobre como não ligar pra nada. E não é não ligar pra nada, tipo, nada importante, mas não ligar pra nada que possa ficar no seu caminho e ter uma vida muito mais plena e livre de preocupações, por exemplo, com a opinião de terceiros e coisas que não importam. Inclusive, tem no YouTube em português, narrado por um canal, milhões de visualizações, então você não tem desculpa para não ler, no caso, não absorver o conteúdo desse livro sensacional. Inclusive, eu vou até deixar aqui na descrição esse vídeo para vocês clicarem e irem conferir. É umas 4 horinhas e pouco, você pode assistir de repente 1 horinha por dia aí, meia hora por dia, até você concluir, tá? É muito importante, é um livro muito bom. E hoje a gente vai falar sobre o quê? Como você pode ser uma pessoa miserável, ter uma vida miserável, tá? Primeiro passo, meus caros, sempre culpe alguém ou algo pelos seus problemas. Se vocês forem olhar as pessoas que têm as vidas mais miseráveis, vocês vão ver que elas têm uma coisa em comum, que é uma profunda incapacidade de assumir a responsabilidade pelos seus problemas. Assumir a culpa pelo fato de como a sua vida se tornou uma porcaria. Se vocês forem olhar na internet, aqui tá cheio dessas pessoas, elas culpam os pais por causa de traumas do passado, elas culpam de repente o governo porque o sistema político tá uma porcaria e a corrupção e blá blá blá. Enquanto o que mais tem nesse país são pessoas que, apesar da corrupção estrutural, estão se dando bem na vida. Então, sentar e chorar, reclamar por causa do governo é uma escolha tanto quanto você buscar se desenvolver e melhorar a sua vida, apesar do sistema como ele é. Culpam o ex-namorado ou então a ex-namorada, o patrão que não dá aumento. A gente sabe que empresas, elas são feitas para lucrar, e embora haja empresas que são muito mais preocupadas nessa questão do bem-estar do funcionário, a verdade é que toda empresa visa lucrar. E se para lucrar elas vão ter que diminuir o salário do funcionário ou não dar um bom salário, mesmo que elas possam dar, só para poder acumular caixa e assim pensar na posteridade, né, na perpetuação do negócio, elas vão fazer. Então cabe a você sair dessa situação e não de fato achar que isso não é um problema seu e ficar sempre terceirizando essa culpa, tá? Segundo passo, meus caros, reclamar constantemente, né? Uma pessoa miserável, ela vive reclamando, cara. E não entendam mal, eu sei que reclamar de vez em quando é necessário. Você às vezes está sozinho em casa, alguma coisa acontecer, você fica puto, você reclama. E eu não tiro a sua legitimidade, eu mesmo o faço, sabe, de vez em quando, mas o meu conselho é: nunca reclame perto das pessoas. Reclame de repente sozinho no seu quarto, puto, fale sozinho, esbraveje, soque o travesseiro, irmão, sei lá, dá um soco na parede se você quiser, mas não reclame perto das pessoas. Se você quer afastar as pessoas de perto de você, quiser ser um cara sem qualquer vínculo social com pessoas crescentes, pessoas que estão em desenvolvimento, estão chegando aonde você quer chegar, se você não quer afastar essas pessoas, não reclame perto delas. Pessoas em desenvolvimento, pessoas que se importam com o bem-estar, não gostam de pessoas que reclamam. E outra coisa, cara, reclamar não vai resolver a sua solução. O tempo que você passa reclamando, você pode simplesmente tentar descobrir a fonte do problema ou o caminho para a solução, tá? Cuidado. Reclamar às vezes é uma questão sutil e você não percebe que está sendo uma pessoa reclamando. Terceiro passo: evitar qualquer coisa remotamente desconfortável ou desafiadora. Já dissemos aqui no canal, e essa é uma perspectiva bastante popular no autodesenvolvimento, é que não existe progresso dentro da zona de conforto. Olhe, por exemplo, todas as nuances de uma fase de crescimento. Você vai ver que o desconforto sempre está ali presente de uma forma ou outra. Se você está acomodado no emprego, você de repente pensa em fazer um curso, ou então adquirir um conhecimento numa faculdade ou um curso preparatório para fazer um vestibular. Tudo isso envolve zonas de desconforto. Você às vezes adentrar uma sala de um curso novo que você não conhece, é o desconhecido, é desconforto. Uma pessoa sedentária que nunca esteve numa academia, ela adentrar a porta de uma academia com sobrepeso, no meio de um montão de gente shapeada, com medo de ser julgada, mas apesar desses receios ela o fazer, isso é crescimento dentro da zona de desconforto. Você ter medo de fazer uma luta, isso aqui eu me identifico bastante, eu tenho um pouco de receio de adentrar um ambiente de luta. Você fazê-lo, apesar do medo, do receio, do desconhecido, isso é crescimento através da zona de desconforto. Então, cara, as pessoas que mais são medíocres ou piores que medíocres e têm uma vida miserável, elas
temem a zona de desconforto mais do que o diabo teme a cruz. Então, se vocês querem crescer, meus caros, evitem a zona de conforto, tá? Número 4. Esperar que outra pessoa venha resolver todos os seus problemas. Isso aqui tá muito alinhado com o primeiro, sabe? Tipo, as pessoas que culpam os outros, ou as coisas, ou a situação do país, ou blá blá blá, são as mesmas pessoas que sempre estão na esperança de que alguém vá ajudar. Às vezes a pessoa está desempregada e você nunca vê essa pessoa de repente tentando fazer um cursinho gratuito na internet para adquirir conhecimento. Você nunca vê essa pessoa tentando melhorar a sua imagem. Eu falo imagem totalmente mesmo a sua aparência. Você não vê essa pessoa dando passos, por exemplo, todo dia saindo de manhã cedo para entregar currículo, bater de loja em loja, bater de empresa em empresa. Não existe almoço grátis. E sempre é aquela coisa, né? Esperar, aquele vizinho que tem um emprego em lugar tal, pô, será que ele não leva pra mim um currículo? E não me levem a mal. Network é importante, as pessoas podem te ajudar, sim, mas não é obrigação delas. Você não deve simplesmente achar que só porque o teu amigo trabalha numa empresa legal, ele tem a obrigação de tentar te indicar. Porque seu amigo também precisa do trabalho. Se ele indicar você e você não for um bom funcionário, o dele tá na reta. Então, se você de fato quer sair da situação, seja ela qual for, de ruim, é sua obrigação, não das pessoas. E ficar esperando o seu amigo, o seu vizinho te arrumar um emprego, ou então ficar esperando o governo ficar dando auxílio emergencial para desempregados, você só vai viver uma vida miserável e sem qualquer produtividade, sempre nessa pindaíba, irmão. Então, assuma a responsa e não espere que as pessoas se toquem de querer te ajudar. Você precisa buscar a sua ajuda em primeiro lugar. E isso, meus caros, abre totalmente ala para o nosso quinto tópico, tá? Ficar extremamente irritado quando uma pessoa não resolve os problemas da sua vida. Lembrem-se, ninguém deve nada a vocês. Terceirizar a culpa não vai resolver o seu problema. Culpar o amigo que não pôde te ajudar não é a saída para o seu problema. As pessoas, elas têm que lidar com decisões o tempo inteiro. Elas precisam lidar com o fato de que elas têm uma vida para cuidar, que não é fácil ser adulto e todo mundo está conectado ao seu. Então, você não pode culpar as pessoas porque elas não conseguem te ajudar, se nem você de fato está buscando se ajudar. Número 6, cara. Tornar-se obcecado com o que os outros pensam sobre você. Isso aqui vai te tornar muito miserável, porque, pensa comigo, cara, uma pessoa que ela é miserável, ela não tem projetos, ela não tem uma personalidade própria, ou não tem uma personalidade agradável, pelo menos, ela não tem nada de importante com o que se preocupar. Então, geralmente, qualquer pessoa que não tem uma vida legal e não tem nada de interessante para se importar, o que ela costuma fazer? Ela sempre tende a espelhar em si, na própria vida, a preocupação do que as outras pessoas estão fazendo. Então, as pessoas mais miseráveis, elas sempre estão se preocupando com o que o vizinho está fazendo, o que o vizinho comprou, o que o vizinho está fazendo de comida no dia de churrasco, por que o vizinho estava discutindo com a esposa do lado. Então, cara, em paralelo a isso, elas estão sempre se preocupando com o que as pessoas estão pensando dela, porque não tem ocupação, não tem projetos, não tem nada para se preocupar. Uma pessoa que ela está ocupada demais com coisa, ela não tem tempo de pensar sobre o que estão pensando dela, porque não tem tempo. A gente sabe que isso não é importante, não vai mudar nada. O que a gente faz com a nossa vida, isso basicamente só diz respeito a nós e as pessoas que nós permitimos que façam parte da nossa vida mais íntima e que a gente vê que são pessoas importantes, tá? Número 7, validar os seus pensamentos e ideias nas redes sociais. Esse aqui é muito engraçado. Eu lembro de épocas, isso muito lá em 2014, 15, bem nas épocas mais fervorosas de discussão política na internet, Dilma versus Aécio, logo mais recentemente aí, Bolsonaro aí e toda a galera aí em 2018, a gente via essas pessoas, mano, se degladiando na internet. E muitas dessas pessoas que claramente tinham vidas miseráveis, passavam o dia inteiro postando coisas sobre política, coisas sobre como, enfim, o capitalismo faz isso e aquilo, sobre como a direita no poder ou a esquerda no poder vai tornar o país assim, sabe? E você vê que essas coisas passam e nada disso acontece. Mas elas estão sempre buscando esses assuntos, e você sabe como é que o algoritmo funciona, né? O algoritmo, ele tem o poder de prender você numa bolha sem você perceber. Quando você percebe, você está preso numa realidade que não necessariamente é a mesma realidade das pessoas ao seu redor. Já se pegou naquele pensamento de, caraca, mano, isso aqui tá acontecendo, nossa, olha o que tá acontecendo aqui, cara. Aí você conversa com a pessoa e a pessoa, o que você tá falando, cara? E é por isso que eu sempre costumo criticar as pessoas que gastam muito tempo vendo conteúdo sensacionalista na TV, aqueles programas de notícias que só falam de desgraça, de morte, tragédia, porque isso prende as pessoas numa bolha em que elas acreditam piamente que o país é uma porcaria, que o Brasil é um país que só vive de desgraça, e não é. O Brasil tem coisas boas acontecendo. A questão é que as pessoas estão tão focadas e presas nessa bolha de desgraça que a TV aberta, não necessariamente a TV aberta, mas alguns programas de notícias, tipos da Record, por exemplo, passam, que realmente, cara,
a pessoa vive com essa sensação eterna de que o país é uma porcaria. Não é necessariamente o caso. O Brasil é grande, tem lugares que são legais pra você viver, seguros, que são bons pra você morar com a sua família, mas quem tá preso nessa bolha de desgraça não entende isso. Em paralelo a isso, são as pessoas que estão sempre consumindo conteúdo de política, de como o Brasil é um país desigual, enfim, não negando os fatos, mas não permitindo que isso influencie de fato a nossa capacidade de tomar ação apesar dos problemas. Número 8. Se anestesiar, cara. E aqui eu falo de dopamina barata, tá? As pessoas aí que têm mais dificuldade, às vezes, em relacionamentos, consomem muita pornografia. Muitos caras estão presos consumindo conteúdos privados, tipo OnlyFans. Pessoas que estão sempre, enfim, assistindo vídeos rápidos. E não me entendam mal, eu, Felipe, também assisto conteúdo que, apesar de ser rico em conhecimento, não vai afetar em nada a minha vida prática e o meu desenvolvimento. Recentemente eu tenho consumido muito vídeo do Rodrigo Góes. Fake nerd! Porque vocês sabem, apesar de eu não usar o suco, o shape vicia. Então, assim, eu assisto muito, cara. Assisto bastante e às vezes até eu tento me limitar de ficar assistindo porque eu tenho coisas pra fazer. Só que, cara, cuidado com conteúdos de baixíssimo valor intelectual. O conteúdo que você assiste nivela a sua inteligência. Se você buscar assistir conteúdos de alto valor intelectual, isso vai te forçar a entender o conteúdo. Você vai ter que buscar informações. Isso vai nivelar o seu conhecimento, a sua intelectualidade para cima. Tenta se cercar de conteúdos mais densos intelectualmente falando e você vai se tornar uma pessoa mais inteligente ao longo do tempo. Em contrapartida, se você se viciar em conteúdos de baixíssimo valor intelectual, ao longo do tempo, a sua intelectualidade vai atrofiar. Não hipertrofie só o seu corpo, hipertrofie também o seu intelecto, a sua inteligência, seu cérebro. E por fim, o último tópico, acreditar que mudança é impossível. Aquilo, meus caros, é aquela questão. Quem quer, dá um jeito. Quem não quer, dá uma desculpa. As pessoas mais miseráveis, elas sempre acham que tudo é impossível. E é muito importante que vocês evitem essas pessoas, porque tudo o que você disser para uma pessoa, sempre que você se vir, que você se pegar animado com uma coisa nova, por mais que ela seja um pouquinho só difícil, uma pessoa miserável que acha que tudo é impossível, ela vai sabotar o seu plano. Pelo menos não na parte prática, mas na parte de desmotivar você. Se pelo menos essa pessoa tiver a capacidade de ficar quieta e não tentar interferir na sua opinião, já seria muito bom. Daria pra conviver tranquilamente com uma pessoa assim. Mas a verdade é que as pessoas que são miseráveis, elas acham que tudo é impossível. De uma forma que não se toma nem a ação de pensar a respeito. As pessoas automaticamente já assumem que algo é impossível. Isso é impossível porque isso é pra gente rica, né? Pessoas que nascem que nascem em berço de ouro, que têm a capacidade de repente empreender, são pessoas que já têm pai e mamãe pra bancar. É sempre esse tipo de comentário. Então, isso aqui é pra pessoa que tem tempo livre. Eu não tenho tempo livre não, eu tenho que trabalhar e ralar. Aí às vezes a pessoa chega 7, 8 da noite, podia tirar 1 horinha, 2 horinhas pra tocar um negócio paralelo, mas não, sabe? O tempo é totalmente gasto com trivialidade, né? O tempo que a pessoa podia estar tocando um negócio paralelo, ela às vezes está consumindo conteúdo barato, igual o tópico anterior, né? Tá consumindo TikTok, vídeos virais. Por quê? Para anestesiar a vida miserável que tem, ao invés de tentar gastar um pouco mais de esforço para tentar mudar no longo prazo aquela situação. Espero que vocês reflitam sobre esses tópicos, tá? Isso aqui foi retirado de um conteúdo do Mark Manson. Eu tô só fazendo uma versão um pouco mais prática para as pessoas da base da pirâmide e do Brasil, tá? Espero que seja de grande valia, meus caros. Consumam e reflitam bastante. Por hoje é só. Fiquem todos na mais perfeita ordem. Tudo na mais santa paz. Já dizia um Toquinho e o nosso eterno poeta Vinícius de Moraes. Fui!